2h03, boa tarde a você, telespectador da TV Câmara. Nós estamos ao vivo, nessa terça-feira, ao vivo aqui na Câmara Municipal de São Paulo, recebendo os vereadores que estiveram na sessão pública de Pirituba. A gente vai fazer um rescaldo do trabalho que foi feito pela Câmara Municipal, pelo projeto Câmara no Seu Bairro, em Pirituba, e já vai projetar cenários para a próxima sessão, que é na região de Tremembé e Jaçanã. Conosco aqui no estúdio, mais uma vez, a quem a gente agradece pela presença, o vereador Claudinho de Souza, técnico em eletrônica, vereador do PSDB de São Paulo. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que com as personalidades que compõem a mesa, a conversa vai ser boa. Vai ser boa, não tem a menor dúvida, e vou até pedir que o senhor apresente os nossos convidados hoje. Com o maior prazer. São duas pessoas totalmente comprometidas com a vida pública, dois amigos. Vereador Paulo Frangio, incansável, estudioso da administração pública de uma forma geral, comprometido na prática. Com a causa da saúde, médico cardiologista, tudo. deu aula em faculdade. Isso é uma enciclopédia, sabe tudo da cidade. E além dele, quem mais temos aqui, vereador? Professor Eliseu Gabriel, conhecidíssimo lá da região de Pirituba, comentado pelas suas posições claras, objetivas, também uma pessoa comprometida com a administração pública. Isso aí. Então, eu agradeço ao vereador Claudinho, que vai participar do programa. Você que sintonizou agora, o nosso objetivo Não podemos falar do Claudinho? Claro que sim, por favor. Justo, por favor. né? Ele fala bem do jeito. Boa tarde para vocês, por favor. E aí? Não, o Claudinho é um vereador combativo, um vereador, que ele mesmo diz, regionalizado principalmente, que é pessoa muito séria, que luta pelas demandas das regiões, né? Lá da região da Freguesia, Brasilândia, um pedaço de Pirituba também, né? Então, uma pessoa que os eleitores fizeram muito bem de eleger o Claudinho como um bom vereador aqui de São Paulo. E digo mais, vereadores, na quinta-feira, a gente recebeu o vereador Claudinho aqui, a Carol Câmara estava conosco, porque ela fez a série de reportagens toda da região de Pirituba. O vereador Claudinho de Souza deu aqui, sem nenhuma conotação de política partidária, numa conotação de um mapeamento denso da região de Pirituba, uma verdadeira aula sobre o que é a região, explicou ponto por ponto, questões que envolvem... Olha, por que saúde pública lá na região não é uma prioridade? Porque tem áreas muito próximas com bons hospitais, um bate-papo muito agradável, renovo o agradecimento ao senhor e peço a você que participe, 3396-4357. Eu vou repetir, 3396-4357, o nosso Rodrigo França está a postos. Você pode participar conosco também pelas redes sociais, facebook.com/Câmara São Paulo, aliás, a fanpage que o pessoal aqui de cima do portal da Câmara fez, da Câmara Municipal de São Paulo, tá bacana, tá clara, tá bonita e principalmente muito informativa a fanpage da nossa Câmara Municipal no Facebook. Você pode interagir conosco também pelo Twitter, twitter.com/Câmara São Paulo. Vereadores, vamos começar pelo começo, sem que isso seja um pleonasmo, sem que isso soe de forma estranha. O saldo e o balanço dessa sessão pública de sábado na região de Pirituba. Vereador Eliseu Gabriel. Não, foi uma reunião que foi feita no Céu Pera Marmelo, que ele é no Jaraguá, né? Quer dizer, Pirituba a gente chama, são 3 distritos, Jaraguá, Pirituba e Parque São Domingos. Isso. Foi feito lá no limite, quase na divisa com Perus, né? Então, o público que compareceu é um público mais daquela região, da região de Jaraguá, Jardim Ipanema, Jardim Santa Lucrécia. Então, foi um público mais próximo. Quer dizer, não atingiu tanto o pessoal do distrito de Pirituba e São Domingos, só mais aquela região do Jaraguá, lá para cima e do lado do Jardim Ipanema e Santa Lucrécia. Porque Pirituba tem um problema sério, que ele é um bairro que foi construído aos pedaços, vamos dizer assim. Ele é muito montanhoso, especialmente Jaraguá, muita montanha, e as construções foram sendo feitas meio sem muita organização, né? Meio sem muito planejamento. E tem uma coisa particular que corta o bairro de Pirituba 2 rodovias, a Via Anhanguera e a Rodovia dos Bandeirantes. E além disso corta ali o bairro a ferrovia. Não é? Então, o que acontece é um bairro que está seccionado, né? Então as vilas não conseguem interagir muito, porque eles têm essas cicatrizes, vamos dizer assim, essa separação por causa dessa não só a característica física, né, de grandes altitudes, rampas, descidas, como também essa separação.
Então, parece que as vilas, cada uma tem uma particularidade. Mas então foi feito numa região específica do que chama a região de Pirituba, na verdade lá era Jaraguá, e tinha bastante gente, o céu, Piramalera, devia ter umas 400 pessoas, mais ou menos, 300, 400 pessoas, eu calculo, umas 300 pessoas, e pessoas ouviram, nós falamos, e outros vereadores que foram lá falaram, e as pessoas levantaram alguns problemas da região, como a questão da mobilidade, a questão da saúde, a questão, enfim, várias questões do dia a dia, né? Do trânsito, é uma coisa dramática que existe lá, a mobilidade é seríssima, né? Que não tem um ônibus, por exemplo, uma coisa que a gente advogou lá há muitos e muitos anos, eu estou há 40 anos lá, um ônibus circular, né? Para juntar as partes, né? Que não tem até hoje. Então o pessoal tem muita dificuldade de mobilidade no bairro. Legal. Eu acho que esse é um problema sério, um dos problemas. Esse é um problema sério, sem dúvida, aliás, vereador, no vácuo do que o senhor está falando, mobilidade, melhoria do transporte público e áreas de lazer surgiram como grandes temas desse encontro, a gente mostrou na reportagem do Marcelo Miura. Vereador Claudinho de Souza, o senhor que também é da região, qual é o balanço que o senhor faz para a gente ouvir em seguida o vereador Paulo Frange? Na realidade, eu gostei de uma intervenção lá no dia. Uma das pessoas que fizeram uso da palavra disseram, olha, eu gostaria que daqui a um ano vocês voltassem aqui e mostrassem qual foi a evolução de hoje até daqui a um ano. Por que eu quero me apegar a esse ponto? Tanto o vereador Eliseu como o Paulo Frange sabe de tantas audiências públicas que nós fizemos por conta de criar ou de ajudar a montar o plano de metas do governo. Sabe o tanto de audiências públicas que nós fizemos por causa do plano diretor. O tanto de vezes que nós já fomos até a comunidade, não dessa forma que a mesa diretora aqui implantou, que eu achei muito interessante, mas o povo precisa de mais estímulo para participar. E o estímulo são respostas, né? O Poder Executivo é que detém a execução do orçamento. Sim. Nós, vereadores, temos uma influência após a aprovação do orçamento muito pequena para poder autorizar ou se fazer direito das emendas que nós temos. Eu, por exemplo, em 2 anos, eu apresentei 4 milhões de emendas, todas elas lá para os nossos bairros lá. Pirituba, Brasilândia, Freguesia, Casa Verde. Quantas emendas, vereador? 4 milhões em emendas. 4 milhões de reais. Para executar durante o ano 2013 e 2014. Sim. Desse montante foi executado 1 milhão e 200, 1 milhão e 500 no máximo, porque teve umas obrinhas pequenas que foram concluídas agora que eu ainda não levantei. Então, de 4 milhões, a prefeitura não resolve esse problema porque não tem dinheiro. O vereador manda o dinheiro em forma de emendas que não é executado. Então, qual é o poder que a Câmara terá de fato de fazer as reivindicações apresentadas lá no sábado se tornarem de fato uma solução para o bairro? Então, esse ano, por exemplo, o governo está nos dando o direito de indicar 3 milhões de reais para a utilização através de emendas. Ele pode me dar 5, 10 milhões, se não executar, a coisa não vira. Então, eu acho que o Donato, a equipe da mesa, devia pensar uma forma de retornar algumas informações ao bairro, dando um cronograma de todos os problemas apresentados, quais os que serão possíveis de fato resolver. Porque tem problemas lá, como o vereador Eliseu falou, que a gente brinca 20, 30 anos, o Paulo Frange acompanha. Então, esse aspecto de não ser mais um momento de você envolver a comunidade, tirá-los dentro das suas casas e depois não dar a eles respostas de fato. Sem dúvida. O vereador Claudinho de Souza fez uma pergunta que eu reputo que é muito pertinente, que eu queria colocar na mesa, mas que eu queria antes a impressão do vereador Paulo Frange a respeito. Que tal essa sessão pública do Câmara no seu bairro, na região de Pirituba? Bom, eu acho que inovou esse mecanismo da Câmara estar no bairro, pelo menos a cada semana em uma das regiões. É um modelo novo, nós estamos aprimorando a cada uma das reuniões.
O presidente Donato foi muito feliz com essa situação. Nós aprovamos na mesa um regimento para isso, ou seja, as pessoas sabem claramente quem fala, qual tempo que fala e quem pode falar e em que tempo que pode falar. Posso só rapidinho cortar o senhor? Esse regimento aprovado pela mesa da Câmara prevê o seguinte: são 2 momentos. O chamado pequeno expediente, em que cada vereador, cada autoridade ocupa a tribuna e fala durante 5 minutos. Em seguida, a tribuna popular, em que cada um dos cidadãos que vai à sessão pública do Câmara no seu bairro ocupa a tribuna e tem também 5 minutos para fazer a sua manifestação, a sua reivindicação, a sua sugestão, a sua crítica. Isso. Ficaram 3 minutos nesse caso, vereador, porque na região de Pirituba nós tivemos um recorde absoluto de inscritos, com mais de 90 pessoas. Isso. Desculpa, eu cortei o senhor. À medida que vai aumentando o tempo, a gente diminui o tempo de cada um para que todos possam falar. Isso. Essa é uma situação que foi colocada nas audiências públicas do plano diretor, agora que foi discutido agora a minuta da lei do zoneamento, e assim como agora nessas, nós estamos tentando dar um tempo às pessoas saber que hora que termina. Isso. Até porque envolve o horário de almoço. Aquilo que não é possível de atender, nós vamos sempre sortear aqueles que vão falar naquele momento e o restante levamos por escrito. É montado uma praça de atendimento ao lado, para que as pessoas possam também levar suas reivindicações mais próximas do poder legislativo e o executivo, que muitas vezes se faz presente. O secretário Padilha estava presente, ele representa o executivo nesse momento. Portanto, isso é muito positivo. O que nos chamou a atenção, curiosamente, nós passamos por um momento onde a maior concentração de dengue da cidade de São Paulo está logo ao lado na Brasilândia, em segundo lugar no Jaraguá, em terceiro em recorde é Pirituba. Isso é a classificação da cidade em número de casos de dengue. 4º e 5º Limão, Casa Verde, ou seja, é aquele Bairro cinturão. do Limão, todo aquele cinturão. Perus, né? Perus também parece que tem uma... É o cinturão que vem da própria Cantareira e o sistema de abastecimento de água do sistema Cantareira fez com que as pessoas corressem atrás de baldes e de implantação de novas caixas d'água. É sempre uma tentativa de dizer que é leviano dizer que a dengue aumentou por causa da falta d'água. Não, não é. Foi feita uma pesquisa nas larvas, encontraram o número de larvas 250% a maior do que a média, nos baldes 150% maior nas caixas que não estão ligadas na rede da Sabesp e nas caixas d'água fechadas não tem a larva. Portanto, essa improvisação acabou facilitando a vida da fêmea do mosquito da dengue, que é super cuidadosa, gosta de água limpinha, gosta de sombra e ela tem toda a razão. A fêmea está absolutamente coberta de sua razão, ou seja, nós é que invadimos o seu espaço, ali era uma mata e essa é uma doença silvestre. Enfim, nós esperávamos até muito mais reclamação da saúde. Eu estou achando até que a população está se acostumando com a história da dengue, porque eu achei que nós íamos ter muito mais. Vocês viram que foram 2 ou 3 pessoas que reclamou da situação da própria dengue. Eu achei que nós íamos ter um movimento muito maior. Mas falando, completando o que os colegas já colocaram aqui, para não repetir, uma coisa que me chamou a atenção é que nós estamos numa região onde, somado com Perus e um pouquinho mais abaixo até a Marginal Tietê, nós temos 1 milhão de pessoas que moram ali, 35% dos paulistanos ou 40% têm seu plano de saúde, nós não temos um único hospital privado para ninguém internar. Ninguém reclamou isso também. Ou seja, há um estelionato hoje, claro, nós vamos lá e vendemos todos os planos de seguro-saúde, tudo, mas eu digo o seguinte, se o senhor precisar de alguma coisa, tem que cruzar o rio e vai encontrar lá na Avenida Pompeia, ou na Avenida Pacaembu, ou no Morumbi, um hospital para atender o senhor. Isso também nós não sentimos a reclamação. E ali, muitos que estavam ali têm seus planos de saúde. Portanto, a saúde está devendo bastante lá. O que nós fizemos é lembrar da dificuldade que nós temos no Hospital José Soares de Hungria. O Hospital de Pirituba não passa por uma reforma profunda há muito tempo e tem um projeto aprovado, está prontinho, já está com o projeto executivo pronto, tem o dinheiro, é só o PAC colocar o recurso, nós temos, eu incluí uma emenda de 1.900.000 para complementar o dinheiro do PAC. A reforma do hospital atende à expectativa da população, porque cria uma UPA com mais 30 leitos e interliga o hospital, amplia a dimensão do hospital, a capacidade dele, a resolutividade. Enfim, tendo uma estrutura hospitalar central melhor, as coisas caminham um pouco melhor, porque para cima nós temos Taipas com o hospital, Perus não tem uma cama de hospital, Brasilândia não tem uma cama de hospital. Ainda estamos vivendo uma região extremamente pobre em leitos. Eu achei que essas reclamações iam predominar no debate. Nós
estamos sentindo que, com o tempo, parece que as pessoas perderam a esperança de ver a mudança na saúde. Isso nos entristece, porque não pode se perder a esperança num processo desse. Isso a gente percebe que é claro, onde nós vamos hoje nem sempre tem mais os questionamentos que nós tínhamos antes. Legal, a gente vai voltar a falar sobre o assunto. Eu queria reforçar, nós estamos ao vivo na Câmara Municipal de São Paulo, daqui a pouco tem sessão plenária, vereador Claudinho de Souza, do PSDB de São Paulo, vereador da região de Pirituba, vereador Eliseu Gabriel, do PSB de São Paulo, e o vereador Paulo Frange, do PTB. 3 vereadores, que eu sou mesmo? né, também de Pirituba, lá da região de... Né, o senhor teve lá, inclusive teve lá, nós levamos ao ar ontem uma declaração sua falando exatamente da Anhanguera, da Bandeirantes, dessa questão viária na região, e o vereador Paulo Frange, médico, que é do PTB de São Paulo, que também está conosco aqui. Nós já temos perguntas para vocês, perguntas que chegaram pelas redes sociais antes mesmo da abertura do programa, mas o vereador Paulo Frange tocou num assunto que o vereador Claudinho de Souza também já tinha tangenciado nele, que diz respeito à área da subprefeitura de Pirituba. O subprefeito esteve conosco ontem aqui no estúdio, comigo, com a Adriana Natália, a área que engloba essa subprefeitura. Um dos pleitos todos que apareceram lá foi Taipas e Jaraguá ter uma subprefeitura à parte e São Domingos e Pirituba, ou seja, o trecho mais alto tem uma subprefeitura para ele, o trecho... ali tem uma coisa que é interessante, porque se você... eu acho que Jaraguá, ele está mais próximo das suas características de Perus, né? Isso. Assim como Taipas. Taipas não é um distrito, mas deveria ser, pelas características que ele tem. Não é? Ele podia ser um distrito. Taipas, Jaraguá e Perus, uma subprefeitura. Não é? E Pirituba podia ser Pirituba, São Domingos e Vila Jaguara. Porque Vila Jaguara, por outro lado, pertence a Lapa. E, no entanto, é do mesmo lado do Rio Tietê. Né? Então, Lapa fica uma coisa esquisita. Ela tem a Lapa mesmo, que pega uma enormidade, vai até o Jaguaré, a subprefeitura da Lapa, né? Pega Perdizes, pega tudo ali, né? E, no entanto, ainda pega também Vila Jaguara, que é um distrito muito mais, culturalmente, até muito mais ligado a Pirituba do que a Lapa. Então, se fosse para fazer alguma mudança, teria que ampliar a Pirituba, vamos dizer assim, no sentido após a Anhanguera, e ampliar Perus para cima, né? Ou então criar uma subprefeitura Jaraguá, Taipas, acho que ficaria pequena, mas acho que poderia ser também. Mas porque por causa das características, né? O maior problema que nós temos hoje, ainda na subprefeitura de Pirituba, é ter um prédio próprio. Imagina, quem nunca foi à subprefeitura de Pirituba, não vai encontrar a subprefeitura de Pirituba. Tem um pedaço num lugar onde tem uma administração. Tem um pedaço que está ligado a obras que está bem distante do outro lado. Tem um pedaço onde estão as máquinas que estão no outro lugar. Onde aprova as plantas está também num outro lugar. Então, a subprefeitura de Pirituba, o cara tem que pegar um mapa, mesmo quem é vereador, para tentar descobrir onde é que encontra aquilo que está procurando. E não tem acessibilidade. E não tem acessibilidade nesse lugar. Então, nós estamos trabalhando, com certeza, tanto o Eliseu como o Claudinho, eu, todos nós que gostamos da região, já colocamos, o prefeito Haddad já se colocou até numa situação de tentar solucionar. Nós precisamos de um prédio único, onde as pessoas possam encontrar. Eu mesmo levei várias propostas para o prefeito anterior, para esse, mas todas elas não viraram nada. Né? O meu grande sonho, da política a gente sonha muito, né? Era ter, lá onde está sendo implantado o Instituto Federal, aquela área é muito grande. Podia fazer e você tem ali a lá. Casa de Nassau, que é um clube que está falido, que tem problemas. A Pirituba reclama de uma área de cultura. Não tem nenhum equipamento. Ali naquele clube de Nassau, você faria um centro cultural que tem Isso já pronto. Foi proposto, já tinha sido quase certo, fez abaixo assinado. Eu lembro, acompanhei esse trabalho. E anexo, você teria um espaço municipal ali, um espaço para você deixar tudo centralizado ali naquela região, com alguns pontos, obviamente, de atendimento fora. Era um sonho, né? Era um sonho. Agora, vereador, para que haja um debate tão intenso sobre essa subdivisão, é um equívoco a gente imaginar que a subprefeitura, na configuração que existe hoje, além de atender uma área territorialmente extensa, ela está sobrecarregada? Eu não acho que está sobrecarregada. Sobrecarregada no sentido da dificuldade do relacionamento com a sociedade. E o problema é assim, se você pensar a subprefeitura de Pirituba,
se por um lado ela tem uma certa característica do lado Pirituba e São Domingos, mas o próprio distrito de Pirituba tem problemas complicados, como Cantagalo, Vila Jaraguá, que é para cá, o Jardim Nardini, que também tem as mesmas características do Jaraguá. Muitas áreas de invasão, muitos loteamentos feitos de qualquer jeito. Então são problemas de segurança, inclusive, como é que chama esse... Fundiários também. Fundiários, né? O problema fundiário na região é dramático. Esse eu acho que é talvez a coisa que São Paulo inteira precisa. Acho que um grande drama que a cidade tem, e muitas áreas de Pirituba, Jaraguá tem, e também dos outros lados também, é a questão fundiária, como o Paulo falou. A pessoa não tem a posse da terra, não tem a posse da terra. Não tendo a posse, ele não pode negociar, ele não pode fazer o melhoramento, porque aquilo não é dele. Também agora, não paga imposto. Eliseu, que às vezes preocupa, vocês conhecem tão bem quanto eu, às vezes você tem soluções baratas que são execuíveis e dá um retorno imediato para a população. E você fica esperando aquela resposta cara, que de repente tecnicamente ou de forma de engenharia seria melhor do que essa, mas não vem. Por exemplo, ela não chega. Você tem, como o Eliseu falou, a linha férrea. Beirando a linha férrea, nós conseguimos sair da marginal do Tietê e até Peru, se quiser. Ia fazer uma estrada ali, né, mano? Não, ela já tem. Já tem, mas não precisa ser revitalizada. Isso. Então, se você pega aquela José Pérez Campelo, na frente é Felipe Pinel, no começo aqui perto da marginal é José Carlos Campelo, José não sei o que Campelo. Se você revitaliza aquela rua, você passa pelo terminal de ônibus de Pirituba, integra ela na Felipe Pinel e vai até o Jaraguá. Um pedaço da Paula Ferreira que pode ser... Aquele pedacinho está ali, porque a Paula Ferreira ela tem, né, ela curva, desce direita, vira esquerda, é Paula Ferreira. Você tiraria dali uma quantidade muito grande de carros da Edgar Facó e da Raimundo Pereira Magalhães. Ela não teria travessia por causa da linha do trem, então ela só teria deslocamento indo no sentido do bairro para a direita, quem vem do bairro para a esquerda, porque você tem a linha do trem. Uma obra que não deve custar nenhuma fortuna e você estaria dando uma resposta rápida para a população. Já levei prefeito lá, caminhei com o secretário da CIURB, secretário de Habitação, pus dentro do carro, passei dentro, quando estava aquela favela que estreitava, quando tinha do lado da linha e do lado do barranco, ali para passar um carro só, perigosíssimo, passei com eles lá dentro. Estou indo amanhã no Palácio do Governo e estou levando pela 20ª vez a solicitação de uma interligação da Raimundo Pereira Magalhães com a Rodovia dos Bandeirantes. Quando você entra na Rodovia dos Bandeirantes, você tem um retorno, a 1.000 metros da marginal, 1.000 e poucos metros, você tem um retorno, está lá implantado o retorno. Se você, uma alça de 100 metros, 150 metros, você interligaria Raimundo Pereira Magalhães nesse retorno. Muita gente... para usar a Bandeirantes, aí é proibido. Então, mas o pessoal só responde isso. A resposta mais fácil fala, olha, não pode, porque você vai você vai interligar numa rodovia que não é permitida. Você não tem os postos de gasolina que entra e sai carro, você não tem agora a saída do Rodoanel. Não entra no bairro, né? Tudo bem, mas ali ela já está na parte urbana. Eliseu, imagina, Paulo, o tanto de carro que chega pela Bandeirantes de São Paulo, ele tem que vir até a Marginal, se envolver com o trânsito local da Marginal e depois fazer todo um retorno pela Ponte do Piquiri e pegar Raimundo. Se você tem ali aquele acesso, você vem do interior, você sai por esse acesso, entra para o bairro, esses carros não vêm para cá. E é uma solução baratíssima. Mas eu acho que entendeu? tem um problema que eu acho que... Conversei com o prefeito Haddad, ele falou, olha, fala para o governador autorizar que eu entro. Aí fala que amanhã eu estou levando novamente essa reivindicação para o governador. Ele falou, governador, você não quer me atender, não tem problema. Mas manda uma equipe de técnicos lá, de pessoas que entendam, porque já está dentro da área urbana Bandeirantes, já está dentro de São Paulo, entendeu? Vereador. A ideia realmente ela é muito interessante. É intransponível do ponto de vista de legislação. A legislação não permite, porque aquele padrão de rodovia ali é padrão zero, a gente não tem como colocar fluxo do município lá. Teria que mudar a legislação, é muito difícil. Acho que tem que ficar tentando, Claudinho. Tem que ficar insistindo. Os carros de Perus até que não entra na Bandeirantes? Pelo Rodoanel. Pelo Rodoanel. Pelo Rodoanel. Mas entra dentro da Bandeirantes.
pelo Rodoanel. Na verdade, o que a gente está discutindo aqui, até para quem está nos assistindo, entenda o seguinte: quando nós criamos aqui as subprefeituras, no governo Marta, ainda em 2002, de lá para cá, tudo mudou nessa cidade. E nós não mudamos os desenhos. Nós estávamos falando agora há pouco de algumas características aqui. Eu sempre pergunto, o que será que tem o Jaguaré com a Lapa? Nada. E está dentro da subprefeitura. O Jaguaré tem muito mais a ver com o Butantã do que com a Lapa. Não tem nada a ver. E se você buscar isso no mapa do município, tem uma série de regiões que não tem nada a ver. Você vai lá do outro lado, na Zona Leste, e pergunta, o que será que tem o José Bonifácio com Itaquera? Absolutamente nada. E está dentro do mesmo mapa. O que será que tem o Parque do Carmo com Itaquera? Nada. E com José Bonifácio? Também nada. E estão dentro da mesma subprefeitura. São públicos diferentes, pessoas diferentes. Epidemiologicamente, as doenças são outras, são diferentes. Né? Pega a região da Zona Sul, Grajaú. Quando você vai ao Grajaú, você se assusta. É outro país, Claudinho. Só para ter uma ideia aqui, gente, o Brasil hoje conseguiu um fato inédito. Nós somos o segundo maior número de diagnóstico novo de hanseníase do mundo. Números absolutos. Quem é o 45 mil casos diagnosticados por ano novo? Só perdemos para o primeiro lugar, porque o primeiro lugar é a Índia, que tem 450 mil casos. Em São Paulo, como é que é a distribuição da hanseníase? A grande concentração está na região do Grajaú e extremo sul de São Paulo. É uma característica própria da região, uma característica do pessoal, Marcilac, Parelheiros, o próprio distrito ali onde está o Grajaú, e não tem do outro lado. A cidade toda é diferente. Nós estamos dentro de uma cidade-país onde você tem epidemiologia diferente, pessoas diferentes, respostas diferentes, as ansiedades. Né? Você caminha para algumas regiões da cidade, onde você chega lá, a discussão é cemitério. Sim. Ah, porque o bairro inteiro Vila Formosa. O cara chega em Vila Formosa, mais da metade dela, metade do nosso bairro é cemitério. Então, é verdade, mas nós não temos culpa, já estava assim. Então, a cidade precisa talvez passar por um novo redesenho, essa discussão, inclusive buscando aproximar aquilo que tem de mais comum. Com certeza seria muito mais econômico e muito mais rápido as respostas à população. 3396-4357, 3396-4357, o nosso Rodrigo França está a postos para receber a sua pergunta. Nós temos pergunta do Cláudio Costa, da região de Perdizes. Há a possibilidade da cidade ter mais ônibus para melhor atender a população? Descontente com o problema de ônibus, que foi um problema que apareceu na sessão pública. Qualidade de transporte coletivo foi um tema recorrente na sessão pública do Câmara do Seu Bairro, em Pirituba. O Cláudio Costa deixa essa pergunta. Uma outra moradora, Marina Noronha, da região de do Jabaquara. Quais seriam as melhores opções para o trânsito em São Paulo, na opinião dos senhores? E o Antônio Soares, do Tatuapé, traz algo que não apareceu em Pirituba, porque Pirituba é uma das regiões mais arborizadas de São Paulo, que é: há projetos de novos parques e áreas verdes em São Paulo? Eu queria que vocês respondessem, a começar pelo vereador Claudinho de Souza, para o seu xará, vereador, o Cláudio Costa, da região Perdizes. de Perdizes. Vamos lá. O Cláudio, Perdizes será beneficiada pela linha lá da Vila Brasilândia. Já iniciou as obras. É óbvio que o resultado não é rápido, né? Vai demorar aí uns 5 anos. Mas ela vai contemplar Perdizes na sua totalidade, porque é a linha das universidades. Sai lá da Brasilândia, Freguesia do Oca, a Universidade de São Francisco, atravessa o NIP, vai por ali afora e vai passar ali naquela região da PUC, né? Pelo Pacaembu. Então, porque hoje, o que eu vou falar é quase que o óbvio, eu não sou estudante dessa matéria, mas uma cidade como São Paulo, ela só tem uma solução, o transporte via trilhos, porque se não aumenta o número de ruas, a população cresce, a quantidade de carros cresce, mesmo na região periférica. Eu não consigo lembrar lá na região, Paulo e Eliseu, grandes obras de viário que tenham ocorrido nos últimos 20 anos, 10 anos. E a quantidade de carros aumentou todo ano. Então o transporte sobre trilhos, realmente, você pega nas Perdizes. Como é que você vai criar um viário melhor nas Perdizes? É um bairro totalmente consolidado. Então o transporte sobre trilhos é a resposta para a cidade de São Paulo.
E, por acaso, Perdizes será contemplada nesses próximos 6 anos. Outras regiões que também precisam não têm essa mesma sorte que Perdizes terá por conta do metrô. Vamos lá, vereador Paulo Frange, rapidinho a resposta aí sobre melhores opções de transporte em São Paulo, respondendo a Marina Noronha, nossa telespectadora do bairro do Jabaquara. Melhor condição para resolver o transporte da cidade de São Paulo é trilho, e é trilho que custa muito caro. Nós temos que ter aqui a participação das 3 esferas do governo, municipal, estadual e federal. Para isso, nós temos que buscar recurso federal de alguma outra forma. Nós estamos aí discutindo a dívida de São Paulo, mesmo que agora, com a lei aprovada e com a redução do valor da dívida de São Paulo, nós deveríamos receber parte desse dinheiro que pagamos em dívida em investimento para o metrô. São Paulo está muito atrás de todas as outras grandes capitais do mundo em termos de quilômetros de metrô. Nós temos que investir. O município já está investindo, investiu 120 milhões aqui na região da Operação Urbana Faria Lima. Em outros lugares o município é parceiro, tem tentado colocar recursos, mas o recurso do município é pequeno perto disso. Só mesmo ampliando as linhas de metrô. E não necessariamente temos que fazer todos eles enterrados, ou seja, em túneis. Nós podemos fazer muito metrô de superfície, como algumas cidades já têm, e nós teríamos uma oportunidade muito maior de solucionar. Foi colocado pelo Claudinho aqui, é interessante, porque no jornal de hoje mesmo, a grande imprensa está discutindo a nova licitação dos ônibus de São Paulo, onde o prefeito já determinou que tem que ter mudança do número de ônibus para dependente do pico de movimento. Nós temos aqui do nosso lado, você olhando por aqui, você vê a porta do Mackenzie, em determinados horários, uma fila de ônibus, todos vazios. Eles dizem, por que será que passam vazios? Será que não era melhor passar no horário de pico e aí todos passariam cheio? Às vezes a gente vê 6, 7, 8 ônibus passando com poucos passageiros dentro. Então nós precisamos de trabalhar muito bem esse diagnóstico de onde estão as pessoas para que os ônibus possam passar exatamente nesse momento. É problema de gestão, é problema de administração dessas informações. Paulo, só uma partezinho. Da EACEP, o metrô da Freguesia Brasilândia, linha 6, quem disponibilizou dinheiro para o projeto foi o município através do prefeito do Gilberto Kassab, por ocasião ainda do último mandato dele, ele disponibilizou o dinheiro para o projeto. Então é a presença da prefeitura. Aliás, foi o retorno da presença da prefeitura no metrô, né? Que nós sabemos que o metrô iniciou na época do Maluf e era uma gestão municipal e depois passou para a gestão estadual. E nunca mais a prefeitura colocou dinheiro no metrô. Pela primeira vez no mandato passado, na administração passada, foi colocado. Uma quantidade pequena, né, Claudinho? Um valor pequeno, mas simbólico, né? A que a prefeitura pôs no metrô, né? Eu tenho valor porque eu peguei o cheque simbólico e guardei comigo, está lá no meu escritório. Mas foi um passo, né, para poder motivar essa interligação. Uma proposta que foi discutida e é muito rápida é o seguinte: o Estado ficaria responsável para fazer os grandes eixos de metrô e o município faria as estações intermediárias. O custo é menor e nós sabemos, como município, onde estão os problemas pontuais. Se a gente ficasse encarregado das estações intermediárias e o Estado fazendo só os grandes eixos, com certeza seria muito mais rápido. Nós acabamos de levar ao ar no Jornal da Câmara, e o Marcelo Miura vai trazer no fim da tarde, na segunda edição do jornal, depois da sessão plenária, que os senhores vão participar, uma reportagem que ele mesmo fez no Jaçanã. E lá se encontrou um líder comunitário que tem 80 anos e que briga pelo metrô no Jaçanã há mais de 30, quase 40 anos. Ou seja, a demanda por trem nas regiões mais afastadas de Pirituba, demanda por trem. Jaçanã tinha trem, esse é o lance. Que é o trem, esse até tem a história o trem do das trem, 11 né? do Adoniran Barbosa. Né? Aqui fizeram o contrário, em vez de continuar os trilhos, tiraram os trilhos. Ô, a minha vereador, pergunta aqui fala de novos a... parques ou áreas verdes. Existe, a prefeitura tem muitos projetos já, muitas administrações, e tem sido implantado alguns parques, né? Agora, eu acho que a região do Tatuapé é uma região muito pobre em parques, né? Tem um parque, agora esqueci o nome dele, que eu já fui lá, Piqueri, né? Piqueri é muito grande. É um parque interessante ali na região do Tatuapé, mas faltam muitos parques, né? E essa ocupação desordenada na cidade de São Paulo fez com que regiões que deveriam ser parques, né, foram ocupadas por construções, por favelas, então isso dificultou muito. Mas eu queria falar uma coisa que é o seguinte: eu acho que uma coisa
seríssima que tem em São Paulo, em relação às subprefeituras, é que a Marta, ela quando fez a subprefeitura, ela deu autonomia muito maior para a subprefeitura. A subprefeitura tinha o representante da educação, da saúde, da própria CET, enfim, tinha várias... A tendência é que aquilo fosse uma mini prefeitura mesmo, né? E os governos que se sucederam, né? Veio o governo do Kassab 2 vezes. E o Serra antes, né? Eles fizeram exatamente o movimento oposto. Foi um esvaziamento da subprefeitura. Então, a subprefeitura ficou menos do que era uma administração regional anteriormente, menos ainda, não é? Ela não tem equipe própria para fazer nada, é uma zeladoria que tem que licitar, até para cortar o mato, para desentupir o bueiro, tem que licitar uma empresinha que faça... Um orçamento pequeno em relação à demanda. Então, esse é o grande problema. Eu acho importante que Antônio Soares. Que a gente faça, por exemplo, essas reuniões na periferia, nos bairros, né? Porque a Câmara precisa ser protagonista disso, né? Mas a nossa capacidade de interferência em nível de subprefeitura é muito pequena, porque a subprefeitura tem funções muito pequenas, só de zeladoria. Faz asfaltar uma rua. Ah, não pode, porque esse aí já não dá mais, porque isso aí não é a subprefeitura que faz. Só se for tapar buraco ou uma pequena capinha de asfalto num pedacinho pequeno. Quer dizer, então é complicada essa situação. E outra atividade que eu acho séria é a atividade econômica. Por que a gente fala tanto da mobilidade, etc., na região de Pirituba, Jaraguá e São Domingos? Porque a atividade econômica lá é pequena, né? As pessoas, 80% dos moradores que trabalham saem da região para trabalhar. 80%, quer dizer, só 20% fica lá dentro. Então esse é um problema, mas tem no plano diretor já duas coisas importantes, que é o incentivo no eixo da Raimundo Pereira de Magalhães e o incentivo no eixo da Via Anhanguera. Isso talvez para levar atividade econômica para a região, que pode ser o futuro. Isso que o senhor citou, porque uma das coisas que a gente discutiu muito com o vereador Claudinho na quinta-feira foi o córrego Ribeirão Vermelho. Sim. Então a gente tem aí um mapeamento claro, o vereador Paulo Frange sabe disso, faz parte da Comissão de Política Urbana aqui da Câmara, vocês fazem parte de outras comissões aqui da Casa. A gente viu, na região do Campo Limpo, o córrego Pirajussara. Na região de São Miguel também tinha um córrego que eu não me lembro o nome agora, mas a gente levou ao ar no Jornal da Câmara uma matéria sobre um córrego, inclusive tem uma área lá que correu o risco de desabar uma oficina mecânica instalado numa área de risco. Na região de Pirituba, o córrego Ribeirão Vermelho. Lá não é só esse córrego, são vários outros córregos. Lá é uma região montanhosa, que era uma floresta, tem o Pico do Jaraguá lá perto, então são muitos os córregos. Um deles, que é gravíssima a situação, é do córrego do Ribeirão Vermelho, que ele passa por Pirituba, vai até Osasco, e ele está sendo feito pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, começou a ser feito o trabalho, mas a partir de Osasco. Não vai nem, o projeto nem está previsto a região de Pirituba. Não é? E aí parou por quê? Parou porque tem construção em cima do córrego. O que aconteceu também foi que o projeto Córrego Limpo, que estava indo muito bem, com uma perspectiva muito grande, a gente tem uma grande parte dos córregos resolvidos do ponto de vista de problemas. É um projeto bom mesmo. Até 2020, um projeto excelente, parou. Aí você pergunta, parou por quê? Sexta-feira eu fui à Secretaria do Verde, fiz uma reclamação junto ao secretário para que a gente possa provocar de novo o Estado para que conosco dê continuidade ao programa Córrego Limpo, que todo mundo reclama, existe um projeto que estava andando bem e de repente parou. Aí você fala, parou por quê? Não teve descontinuidade do governo do Estado, o governo do Estado é o mesmo, então nós temos que dar continuidade a esse processo. Aqui, só complementando aqui, o Antônio Soares do Tatuapé, acompanha a lei de zoneamento, ela vai chegar aqui a partir do dia 2 de maio. O desdobro de terrenos grandes vai se impor uma regra, para quem for desdobrar uma área acima de 20 mil metros quadrados, vai ter que fazer uma doação para o município em uma determinada área. Por exemplo, um terreno de 100 mil metros quadrados vai ter que deixar para o município, para que ele utilize na forma de parque, outra atividade institucional, de 20%. Portanto, um terreno de 100 mil metros vai ficar 20% dessa área, 20 mil metros que cabe um parque. Se o município tivesse que comprar esse terreno hoje, 20 mil metros a 10 mil reais um metro quadrado, na média da cidade, seria 200 milhões. É muita coisa. Portanto, nós não temos mais que comprar área, nós temos aqui buscar parceria com os investidores para que eles, no desdobro dessas áreas, façam realmente a doação para que o município possa implantar seus parques. Porque o problema não é nem pagar a terra e nem receber essa terra. Mas olha, o duro é fazer a manutenção desse parque. Esse é um mecanismo que a Câmara pode colocar, Paulo, eu queria fazer uma observação. Nós temos um problema de cultura
que a participação da sociedade nesses projetos, ela é muito ausente. Você constrói o parque e o parque passa a ser um problema para quem mora no entorno. Segurança. Porque não tem estrutura para manter de fato um parque funcionando. Então, para implantar, você tem... É que nem lá na região nossa, lá de Itapes, montaram aquele monte de prédio do CDHU, que tem de morador lá no prédio do CDHU, mas não levaram a estrutura necessária junto com os prédios. A mesma coisa o Parque Pinheirinho d'Água. Pinheirinho d'Água está com problema. E esse foi o Parque assunto... Pan-Americano. Isso é maravilhoso, aquele parque. E esse foi o assunto que nós tratamos na Secretaria do Verde. Para vocês que frequentam parques, nós estamos numa luta feroz agora e nós vamos terminar, se Deus quiser. Lá vem o Parque dos Búfalos. Não. Nós temos quase 150 parques no município de São Paulo. Nenhum tem para-raio. Temos 45 clubes da cidade de São Paulo, clubes da Secretaria de Esporte. Nenhum tem para-raio. Os hospitais públicos do município, eu desde 2002 tenho vigiado os para-raios. Esse tem para-raios funcionando, mas eu vigio. Já subimos em vários hospitais para poder ver os para-raios. Portanto, agora nós estamos convencendo as secretarias para que num processo intersecretarial nós possamos fazer um sistema de proteção de descarga atmosférica pelo risco que essas pessoas têm de ficarem expostos em áreas grandes, sem a segurança do... Nós somos a região do planeta que mais cai raio. Portanto, Brasil hoje... é campeão mundial de raios e de morte por raios. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Por causa da situação climática das... E tem caído. Você nuvens, encontra árvores derrubadas por raios nessas áreas. Infelizmente, a gente não tem muito tempo para acabar o programa, mas chegou uma outra pergunta de um telespectador, o Paulo Oliveira, da Freguesia do Ó. Eu queria que vocês fossem o mais rápido que vocês conseguirem em relação às ciclofaixas. Vereador Claudinho de Souza, foi feito algum estudo para fazer uma ciclofaixa no meio da Avenida Ministro Teotônio Portela? Não, é a Avenida Ministro Petrônio Portela. Ela é extremamente polêmica. Comerciantes lá da avenida me procuraram. Eu marquei, inclusive o vereador José Américo, presidente da casa na época, reuniões com o CET, porque aquela ciclofaixa, né? Ela sai do Jardim Iracema, do final da Petrônio Portela, e termina na Edgar Facó. Então eu perguntei para o CT, as bicicletas vêm, chega aqui, elas voam, ou elas entram dentro do trânsito da Edgar Facó? Não, nós temos um projeto que vai interligar. E eu falei, tá, mas como é que vai passar para o lado de lá do rio? Não, nós vamos fazer várias passarelas ao longo do rio para que o ciclista passe para o lado de lá. Eu falei, tá bom, então faz primeiro a passarela e depois vem pintar a rua. Porque você vai pintar a rua aqui, vai trazer um monte de problema para os comerciantes e eles vão ficar esperando as passarelas que não vão sair. São milhões de reais nesse projeto, entendeu? Então, eu tenho me posicionado. Eu acho que a bicicleta, ela é uma alternativa maravilhosa para parte dos problemas que nós temos em São Paulo. Só que São Paulo é uma cidade acidentada demais, né? Tem aclives, declives, complicado. Agora estão fazendo passarela que termina no muro. Vai lá no Morumbi, vem e termina no muro. Quer dizer, aqui está a faixa pintada, não resolveram o muro e as pessoas já têm problemas antes, entendeu? Então, eu acho que não tem sido inteligente da parte do governo fazer essa implantação da forma que fez. E outra, as faixas lá da Rua do Bosque, daquela região onde é Barra Funda, elas perderam a cor em menos de um ano, de 6 meses pintada, desbotaram tudo. Até outro dia eu fiz uma brincadeira aqui no plenário, eu lembrei da época de escola de criança que tinha aquela tinta aguache, né? Guache. Aí eu falei, tinta feita à base de água que a gente aí eu falei, agora o Fernando Aguache, né? Que hoje tem a fábrica de tinta, não sei o que ocorre, porque agora é uma faixa transversal, faixa bilateral, é só tinta, e outra tinta é de má qualidade. Então, eu tenho uma posição muito clara com relação a isso. Eu acho ao Paulo Oliveira da Freguesia do Ó. Paulo Oliveira da Freguesia do Ó. Sim. Bom, rapidinho, eu acho o seguinte, as ciclovias, que na verdade aqui são ciclofaixas, né? Elas são úteis para a cidade, acho que as cidades modernas têm, mas tem um pequeno detalhe. Berlim é todinha cheia de faixas de ciclovias, né? Mas só que a implantação levou 6 anos. 6 anos conversando com a população, conversando com a cidade. A maneira como está sendo feita, eu não sou contra a ciclovia nem ciclofaixa, mas a maneira como está sendo feita, passando em frente ao comércio, em frente à escola e dificultando, inclusive, a história, a cultura de uma região,
é dramática. Vou dar um exemplo. Na Avenida 1, lá em Pirituba, na Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, lá é uma rua inteirinha que tem lojas de automóvel, veículos usados, e é um comércio intenso. Fizeram uma ciclofaixa de um lado e uma faixa de ônibus do outro. Quer dizer, você mata aquele comércio inteiro. Quer dizer, não é que eu sou contra fazer, tem que conversar, tem que ter alternativas para essa ciclofaixa, como colocar, que trecho fazer primeiro. É anos de implantação, não em alguns meses. Sim. Esse é o erro. Vereador Paulo Frange, para a gente encerrar. O tempo é curto, eu vou resumir. Há uma diferença muito grande entre ciclofaixa ou ciclovia e o sistema viário. Quando nós temos uma área para se propor uma avenida, a demanda de veículos é tão grande que eu faço e todo mundo passa no dia seguinte. Ciclofaixa ou ciclovia, nós temos que fazer, é uma proposta, e aí com o tempo as pessoas olham, quem tem bicicleta experimenta, se gosta ela volta, alguém vendo outro andar, começa a andar, cria cultura. Quem não tem, compra bicicleta, com o tempo tudo aquilo está cheio. Há 30 anos exatamente, em 86, eu estava em Berlim. Eu fiquei lá um bom tempo trabalhando na Biotronic, fabricava marca-passo, e eu não tive carro, eu vivia na minha bicicleta e era muito tranquilo, super plano, teatro. O pessoal ia de terno trabalhar o clima favorece também. O clima favorece, tudo favorece. Plano. Agora, nós tem que impor a cultura, e a cultura ela vem com o tempo. Ela vai impregnando devagar. Podia ser uma demanda da população, né? Podia ser uma demanda. Você faz uma faixa aqui, o cara fala, pô, podia fazer na minha rua também, quem sabe. Aí sim você vai, mas não impor de repente. Eu acho, por exemplo, lá na região, aí na Jardim Souza tem bastante uso de bicicleta, tá? Então, você pegar onde já tem uso de bicicleta e implantar. Depois você vai estudando, você pega onde eles fizeram ali na Rua do Bosque, não passa uma única bicicleta. A Petróleo também é uma tristeza. Você tem bicicleta, Claudinho? Eu já tive. Já teve. Legal. E assim a gente vai ficando por aqui, ó. Esse é um debate que eu queria retomar com vocês três. Queria, primeiro, quebrando o protocolo, chamando-os de você. Vereador Eliseu Gabriel, queria voltar a discutir essa questão das ciclovias com o senhor, com o vereador Paulo Frange e com o vereador Claudinho de Souza, numa próxima oportunidade, no clipe eletrônico, para a gente retomar esse assunto proposto pelo Paulo Oliveira, nosso telespectador que está aposto na freguesia do Al. Obrigado pela atenção, vereador. Muito obrigado aos telespectadores que nos assistiram. Uma hora de programa passa muito rápido, né, Eliseu? Eu acho que um programa só para falar de ciclofaixa, ciclovia, estamos à disposição. Obrigado ao Eliseu, ao Paulo aí por esse bate-papo agradável. Vereador cardiologista Paulo Frange, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Fica aqui uma frase para reflexão. Os bons momentos sempre passam muito rápido. E vereador Eliseu Gabriel, poesia à parte, os bons momentos passaram rápido hoje. Muito rápido. Eu achava que eu ia falar muito mais. Legal. Tinha muito mais coisa para falar, mas foi muito bacana você tratar da região de Pirituba, Jaraguá e São Domingos, né? Que chama Pirituba. Foi um prazer estar aqui com vocês, com o Claudinho e com o Paulo. Legal, e a gente vai voltar com esses três vereadores numa próxima oportunidade para discutir ciclofaixas, ciclovias em São Paulo, tudo isso que está em jogo. Você fica agora com a sessão plenária, às 6h30, o Marcelo Miura vem aí para comandar a segunda edição do Jornal da Câmara, notícias da cidade, do Jaçanã, de Tremembé, próximo destino do Câmara no seu bairro e muita prestação de serviços na segunda edição do Jornal da Câmara. A TV Câmara de São Paulo, a política da cidade, passa por aqui. Uma boa tarde a todos.